Olá amigos, olá amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Luz Eu Sou. Desde que iniciei o canal, eu sempre busquei trazer os ensinamentos de uma forma que fossem compreensíveis por qualquer pessoa, né? Que não necessariamente aquelas pessoas que estão dentro dos ensinamentos da Fraternidade Branca, mas sempre deixei claro que o meu caminho é nessa linha, né? E que eu tenho estado nesse estudo, né? Agora, eu não cheguei a fazer nenhum vídeo dizendo exatamente o que é a Grande Fraternidade Branca, né? Como que ela é organizada, quais seres fazem parte dessa fraternidade, como que é a hierarquia, quais são os verdadeiros ensinamentos da Fraternidade Branca, quais não são. E existem muitos falsos ensinamentos circulando por aí sobre o que viria a ser a Grande Fraternidade Branca, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer isso, porque às vezes as pessoas chegam com uma certa ideia a respeito do que é a Fraternidade Branca e não necessariamente essas ideias foram comunicadas por canais oficiais e canais que são verdadeiros da fraternidade mesmo, né? Então eu resolvi fazer esse vídeo para esclarecer algumas questões, assim, e dar uma noção mais clara, assim, do que é a Grande Fraternidade Branca, do que é esse conhecimento, ao qual eu me reporto, né, e que é a fonte de tudo que eu tenho feito aqui no canal, né? Então, a Grande Fraternidade Branca, ela é uma ordem de seres espirituais, né, que atuam nas esferas superiores, são os seres que são responsáveis, digamos assim, pelas evoluções do planeta. Eles são responsáveis por cuidar, né, de todas as evoluções de vida desse planeta, né, e de outros planetas também, né. São seres que alcançaram a união total com Deus e que cumprem os seus mandatos perante a evolução de todo o universo, de todos os seres, né? Dentro do plano divino de cada alma, né? É, Essa fraternidade ela é composta não só dos mestres ascensos, né, que eu já mencionei bastante aqui nos vídeos, que os mestres ascensos são seres como nós, que passaram por uma evolução terrena, por uma encarnação, é, que exercitaram o dom do seu livre-arbítrio experimentando diferentes coisas até encontrarem as determinações divinas da vontade de Deus, trilharem o caminho de evolução, de purificação pessoal e ascenderam de volta a Deus, né? Então, os mestres ascensos, eles são como se fossem é, super-humanos, digamos assim. Eles cumpriram com todo o requisito da evolução como seres humanos e alcançaram um estado de consciência, um estado de existência supra-humano, digamos assim, né? E hoje eles têm o dever de zelar pelas evoluções que estão buscando alcançar a mesma coisa que eles alcançaram, né? Então, nesse sentido, os mestres ascensos são os que são mais próximos da experiência que nós temos, assim, né? São aqueles com os quais a gente se relaciona mais, é mais fácil de entender, assim, digamos, quem eles são, né? No entanto, tem outros ramos de seres, né? Esses são os mestres ascensos. O segundo ramo de seres que eu já falei, em outro vídeo também, são as evoluções angélicas, né? Que são um pouco diferentes dessa evolução que encarna, né, e ascende, como a dos mestres ascensos. É um pouco diferente. Os anjos eles são criados por Deus como ministros da vontade de Deus, né? Eles são responsáveis por zelar pela vida, não necessariamente encarnam. Existem alguns casos de anjos que encarnaram por algum motivo específico designado por Deus, como por exemplo a arqueia Mãe Maria, né? Mãe Maria ela é uma arqueia, né? Arqueia é o feminino de arcanjo, né? Arcanjo é o ser maior de uma determinada evolução de anjos, né? Então é como se fosse um comandante de uma legião de anjos, né? E já falei em outros vídeos um pouquinho também sobre os 7 raios, né? Cada um dos 7 raios tem um arcanjo e uma arqueia, né? Então a Mãe Maria ela é a arqueia do 5º raio, que é o raio verde, né? Então ela encarnou para dar a luz ao Filho Jesus e zelar pelas evoluções da Terra como uma encarnação da Mãe Divina, né? Mas os anjos não necessariamente encarnam, né? Inclusive a maioria deles não passam pelo processo de encarnação. Eles são simplesmente criados com o propósito de auxiliar e ministrar as necessidades das almas, né? Então são como mensageiros de Deus, assim, né? E a gente pode perguntar, mas os anjos têm livre-arbítrio? Isso é uma pergunta interessante, porque nós como seres em evolução aqui no reino material temos livre-arbítrio e temos, digamos assim, a escolha de fazer o mal, né? De fazer uma coisa ruim. É,
Nesse sentido, os anjos não têm a mesma característica de livre-arbítrio que nós, num certo sentido, porque eles são criados dentro de Deus com um propósito específico e eles cumprem com aquele mandato, digamos assim, né? No entanto, existe também a história dos anjos caídos, né? Que de uma certa forma se desviaram desse desígnio de simplesmente cumprir com a vontade de Deus, né? E começaram a fazer coisas que eram contrárias à vontade de Deus. Então, sim, os anjos têm um certo grau de livre-arbítrio, é um pouco diferente do nosso aqui, como seres que estão em vias de se tornar mestre ascenso, né? Na evolução terrena. Mas eles têm também, por exemplo, o livre-arbítrio de não atender a um pedido se esse pedido não estiver de acordo com a vontade de Deus, né? Se você rezar um anjo pedindo alguma coisa que não seja de acordo com a vontade de Deus, eles vão exercitar o livre-arbítrio no sentido de não cumprir com aquele pedido, né? De não realizá-lo. E tem também a terceira evolução de seres, que são os Elohim. Isso é uma palavra muito antiga, Elohim está na Bíblia, né? Desde o início ali é uma palavra no hebraico. E os Elohim, eles são aqueles seres que, quando Deus emitiu o mandato, faça-se a luz, foram aqueles que atenderam esse mandato no sentido de manifestar aquilo na forma, né? Então, os Elohim, eles são os deuses responsáveis pela construção das formas, né? Então, eles têm sob seu comando todos os elementais, os reinos do fogo, da água, do ar, da terra, e eles comandam esses elementos para a criação das formas, né? Então, eles são capazes de criar um planeta, de criar... tudo aquilo que foi criado por um mandato divino executado pelos Elohim, né? Então, são os três braços da Fraternidade Branca são esses, né? Os Mestres Ascensos, as evoluções angélicas e os Elohim. E aí, para cada um dos 7 raios, você tem um representante dos Mestres Ascensos, que é o dirigente daquele raio. São chamados, nos ensinamentos dos Mestres Ascensos, são chamados de Chohans. Aí você tem as evoluções angélicas, você tem o arcanjo e a arqueia daquele raio, né? A contrapartida masculina e a contrapartida feminina. E a mesma coisa vale para os Elohim também. O Elohim masculino e o Elohim feminino. E os Elohim podem encarnar também? Os Elohim encarnam, não encarnam? Como é que é essa questão? Assim como os anjos, né, eles são seres que não necessariamente encarnam, eles são seres cósmicos, digamos assim, que atuam num nível superior, mas existem sim casos de Elohim que encarnaram por mandato divino para algum propósito específico, né? Assim como eu estava falando a respeito dos anjos, não é de praxe que eles encarnem, mas isso pode acontecer se for por algum propósito específico, né? Por exemplo, a gente tem o relato na mitologia antiga, né, da Grécia, de Hércules, né, que era esse ser que combatia várias manifestações do mal, né, e coisas ruins que aconteciam, que assolavam aquela sociedade. E dentro dos ensinamentos do Mestre Ascenso, a gente aprende que Hércules, ele é um Elohim do primeiro raio, que é o raio da vontade de Deus, da ordem, né, da proteção. É um raio de energia muito forte, assim. Então, foi dada essa dispensação, esse mandato para Hércules encarnar para combater aquelas coisas que estavam assolando a sociedade daquela época, né? Bestas, feras, todo tipo de demônios e coisas assim que estavam, inclusive, atuando na esfera física, né? Então, Hércules, com toda aquela força, com todo aquele poder de Deus que ele encarnava, manifestava, né? Encarnou para combater todas aquelas coisas, né? E as histórias ficaram registradas na mitologia para a posteridade, né? Então, são essas 3 ordens hierárquicas da Grande Fraternidade Branca. E eu não vou falar sobre todos os raios, assim, quem são os dirigentes de cada raio, porque isso ia fazer o vídeo ficar muito mais longo. Vou fazer um outro vídeo com esse propósito em outro momento. Mas é isso, esse é um breve resumo do que é a Grande Fraternidade Branca. E agora eu queria falar quais são os canais, assim, por meio que a gente pode confiar que são realmente ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, né? Porque hoje em dia existem muitos falsos ensinamentos, assim, conforme a espiritualidade vai se difundindo, assim, né? As pessoas, né, às vezes têm uma curiosidade por assuntos espirituais, mas não têm a disposição de realmente entrar no caminho, né? De purificação pessoal, tudo aquilo que exige uma disciplina e um compromisso, assim. Muitas vezes as pessoas não estão dispostas, né? Estão dispostas apenas a uma curiosidade intelectual, assim. 7 raios, colorido, né? Tem uma coisa meio assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque para alimentar essa curiosidade superficial e desviar as almas, digamos assim,
foram criados muitos falsos ensinamentos. Esses falsos ensinamentos foram criados pelos seres que não são seres crísticos, né? São seres anticrísticos que querem realmente desviar as almas, fazerem elas perder tempo, ficarem envolvidas com esse aspecto superficial de manifestação. Ah, que raio é o seu, sabe? Essas coisas assim. Ou, qual é o seu signo? Um jeito muito superficial de lidar com as questões que são muito mais profundas do que isso, né? Então, não vou ficar aqui condenando todo mundo, né? Mas quero apenas conscientizar, né, que isso existe, que existe uma abordagem muito superficial em relação à espiritualidade e que a gente deve tomar cuidado com isso. Então, os canais que são realmente autorizados para transmitir os ensinamentos da Grande Fraternidade Branca, eu vou citar aqui, que são... alguns ensinamentos foram dados pela Ordem Rosa Cruz, que é uma ordem muito antiga, né? Que remonta a um pouco depois do final da Idade Média e, pelo que eu entendo, eu acho que isso existia, inclusive, desde antes como uma sociedade secreta e foi vindo, se tornando mais divulgada, digamos assim, posteriormente ao final da Idade Média, quando terminaram as perseguições, digamos assim, por questões de fé, né? Então é uma sociedade muito antiga, a Ordem Rosa Cruz, e tem muitos ensinamentos verdadeiros lá. Posteriormente, no século XIX, aí já foi um trabalho mais próximo assim dos mestres com uma mensageira, e porque assim a revelação de Deus ela vai se dando de forma progressiva, né? Por exemplo, na época de Jesus, Jesus já instruía os seus discípulos mais próximos em alguns mistérios que ele não dava abertamente perante o público geral, assim, digamos, né? Isso mesmo Jesus testemunhou na Bíblia. Tem uma passagem que ele fala, né? Para eles eu falo por meio de parábolas, né? Para que aqueles que não têm que têm ouvido, eu não lembro as palavras exatas, mas ele fala, o resumo da história é o seguinte: ele falava em forma de parábolas para o público geral, assim, digamos que para que aquele conhecimento ficasse protegido daqueles que não teriam um instrumento para compreender, que poderiam perseguir o ensinamento, né? E para os discípulos mais próximos ele dava as revelações, né? Isso está testemunhado na Bíblia, se não me engano, é um pouco antes do momento da Santa Ceia, assim, no momento que ele está prestes a ser levado, né? Não lembro qual evangelho, mas tem isso lá na Bíblia, né? Então, desde sempre, essas revelações eram dadas, sempre foram dadas para os discípulos que estão mais compromissados com o caminho da espiritualidade, que querem realmente trilhar o caminho. As revelações são dadas. Para aqueles que têm essa questão mais superficial e tal, as revelações não são dadas de forma igualmente aberta, né? Então, foram sendo mantidos esses conhecimentos ao longo dessas sociedades secretas, ao longo de toda a Idade Média, até o surgimento da Ordem Rosa Cruz, isso começou a ser aberto, a ser oferecido de uma forma um pouco mais aberta. E aí, então, no século XIX, de uma forma ainda mais aberta, vocês observem, né, que a revelação vai se dando de forma cada vez mais progressiva, né? Conforme a humanidade evolui em consciência, se torna meritória, né? Digamos assim, tem o merecimento de receber aquelas revelações de uma forma mais aberta e menos codificada pelos mistérios, né? A gente conhece as escolas de mistérios, né? Toda aquela coisa que é um pouco mais fechada, né? Então, ao longo do tempo, esse conhecimento foi se abrindo, foi sendo oferecido à humanidade de uma forma mais revelada, conforme a humanidade também ascende em consciência, né? Então, no século XIX, o mestre Almoria e o mestre Kuthumi, que são dois mestres ascensos, na época eles ainda não eram mestres ascensos, mas eles já tinham conquistado uma evolução espiritual muito grande, tinham ganhado já aquilo que os levaria a ascender ao final daquela encarnação. E então eles trabalharam juntamente com a mensageira Helena Blavatsky e com as outras pessoas que contribuíam também juntamente a ela, para fundar a Sociedade Teosófica. E por meio da Sociedade Teosófica foram dados muitos ensinamentos preciosos, assim, que foram dados realmente pelos mestres, né? Sobretudo os escritos da Helena Blavatsky e daqueles que estiveram imediatamente envolvidos com ela, né? Como Leadbeater, Annie Besant e alguns outros, né? Que eu não sei citar muito de cabeça, assim, porque não é o ponto que eu mais me aprofundei, né? E prosseguindo, então, isso no século XIX, né? E aí, ao final daquela encarnação, o mestre Almora e o mestre Kuthumi ascenderam e se tornaram realmente mestres ascensos e continuaram trabalhando, né? Quando o ser ascende, ele conquista, inclusive, maiores possibilidades de trabalhar, de auxiliar a humanidade, né?
Então, no começo do século XX, surgiu um novo movimento, dessa vez liderado pelo mestre Saint-Germain, que contatou um mensageiro na Terra, chamado Guy Ballard, também conhecido por um pseudônimo de Godfrey Ray King, com o qual ele assinava os livros, e eles fundaram o movimento do I Am, do Eu Sou, né? Isso foi no começo da década de 30 nos Estados Unidos, e aí então esse conhecimento foi dado ainda mais revelado do que era dado na época da teosofia, né? Na época da teosofia, acho que foi a grande transição, assim, o grande ponto em que ainda era em parte secreto e em parte sendo revelado. Então, no movimento do I Am, realmente muitas coisas foram reveladas de uma forma aberta mesmo, e o mestre Saint-Germain assumiu perante os senhores do karma, né, que é um conselho cósmico que analisa as questões de como a humanidade está evoluindo e o que ela merece ou não receber, digamos assim, no sentido de conhecimento espiritual, né? Porque o conhecimento espiritual, quando ele é recebido e é mal empregado, ele pode ser perigoso, né? Então esses seres, eles têm, pelo próprio bem das nossas almas, eles têm o dever de analisar se nós seremos capazes de fazer bom uso daquilo que nos será dado, né? E Saint Germain se apresentou perante os senhores do karma, assumindo a responsabilidade de quaisquer eventuais maus usos que seriam feitos desse conhecimento, para que esse conhecimento pudesse ser mais espalhado para toda a humanidade, né? Então, Saint Germain deu, assim, digamos, um poder que ele tinha dentro do seu próprio ser como garantia perante os senhores do karma para que aquela dispensação pudesse ser aprovada, né? Então, o que é uma dispensação? É quando os senhores do karma autorizam que algo seja realizado para benefício da humanidade, né? Algo que sempre vem sob pedido de algum mestre, sob a tutela de algum mestre, de algum ser que esteja mais elevado, que vai ministrar aquela energia, aqueles ensinamentos ao povo da Terra, né? Então, Saint Germain foi aquele que se dispôs a fazer isso. Ele está destinado a ser o grande hierarca da próxima era, né? Aquele que vai realmente trazer os ensinamentos para os próximos 2000 anos, assim como Jesus trouxe para os 2000 anos que vieram até agora, né? Então, para começar a preparar esse terreno para a nova era, a era de Aquário, Saint Germain se juntou a esse mensageiro e começou a fazer esse trabalho do movimento do I Am, né? E foram dados muitos ensinamentos preciosíssimos, assim. Eu já falei um pouco aqui sobre o livro de ouro de Saint Germain e os 4 primeiros livros que foram traduzidos para o português já, mas nos Estados Unidos são 20, né? E os outros 16 ainda não foram traduzidos. Então, são muitos ensinamentos preciosíssimos, assim, dados pelos mestres ascensos, e é muito perceptível, assim, realmente que são ensinamentos muito puros e perfeitos, né? Posteriormente, na década de 50, o mestre Almori, esse mestre que tinha orientado Madame Blavatsky, né, Helena Blavatsky, ele tinha ascendido já, e para auxiliar Saint Germain nesse propósito, né, o movimento do I Am continuava acontecendo, o mensageiro original que foi contatado já tinha ascendido no final da década de 30, porém ele tinha a sua chama gêmea, né, a sua esposa, que permaneceu na Terra, ela também era uma mensageira, e ela continuou realizando esse trabalho até a década de 70, quando ela também ascendeu. Então o movimento do I Am continuava acontecendo, sob a tutela de Saint Germain, e o mestre Almoria, para auxiliar Saint Germain e alcançar outros discípulos, né, que vêm sob uma diferente tutela, uma diferente energia, né, porque Saint Germain traz a energia da chama violeta e a Moira traz a energia da chama azul. São energias um pouco diferentes que vão reverberar de forma diferente com diferentes discípulos, né. Então esse movimento do Saint Germain continuou acontecendo e Moira, para auxiliar Saint Germain, contatou uma mensageira chamada Geraldine Inocente, na década de 50, para fundar um movimento chamado Ponte para a Liberdade. No entanto, esse movimento, sim, foram dados muitos ditados dos mestres, sob tutela do mestre Almoria, por alguns anos, mas posteriormente aconteceu, essa organização sofreu muitos ataques, e no meu modo de entender, isso não é muito bem divulgado, ninguém sabe direito o que aconteceu, mas se sabe que a mensageira meio que sumiu, assim, ela não sabe direito se ela faleceu, se ela se suicidou, tem várias hipóteses assim que as pessoas falam, mas pelo que eu entendo, aconteceram muitos ataques àquela organização e a organização meio que sucumbiu, assim, àquelas forças trevosas que estavam atacando, né? Então, por algum tempo, sim, foram dados ensinamentos muito valiosos dos mestres, mas
posteriormente ao falecimento da mensageira, não são confiáveis os ensinamentos que foram dados por essa organização, Ponte para a Liberdade. Ela continuou propagando livros, né, e tal, mas então já eram outros ensinamentos e eles passaram a ser canais, assim, digamos, para esses falsos ensinamentos, né? Então, tem muitos ensinamentos que foram veiculados posteriormente por essa organização que falam, não, mas agora o dirigente de tal raio mudou, agora é outro, agora é tal ser, eles foram mudando os ensinamentos, assim, para gerar confusão, para gerar discórdia na mente dos discípulos, né? E para fazer com que as pessoas passassem a oferecer suas energias de devoção para falsos seres, né, para falsos mestres. E aí com isso os trevosos vão lá e utilizam aquela energia de devoção para executar as suas finalidades nefastas, né. Então, se vocês quiserem ler ensinamentos da Ponte para a Liberdade, é importante vocês se certificarem de que foram ensinamentos dados pela mensageira original, Geraldine Inocente, anteriormente ao seu falecimento, né? Aquele período que, se não me engano, é entre 1952 e 58, assim, é um período curto. E aí, quando aconteceu essa tragédia, né, assim, de desmembramento dessa organização que o mestre Almoria tinha buscado criar com tanto carinho, assim, ele foi obrigado a retirar o seu manto de patrocínio, porque assim, todas essas organizações elas são patrocinadas pelo mestre, o mestre coloca um manto ao redor daquela organização para proteger e para emanar aquela luz de esferas superiores, né? Então, o mestre Almoria foi obrigado a retirar o seu manto daquela organização, e então ele contatou outros mensageiros, que foram Mark L. Prophet e Elizabeth Clare Prophet, para iniciar uma nova organização. Porque no início era só o Mark Prophet, né, que foi seu mensageiro primário, assim, mas a Almoria contratou ele fundou a Summit Lighthouse em 1958. Foi justamente no mesmo momento que a outra organização, a Ponte para a Liberdade, se desmembrou, né, que houve a morte da mensageira. E imediatamente o mestre Almoria já foi buscar um outro mensageiro, viu que tinha uma pessoa habilitada para o serviço, começou a instruir esse mensageiro, Mark Prophet, e posteriormente o próprio Mark Prophet contatou a Elizabeth também de forma física, assim, né? Ambos estavam encarnados e se juntaram para serem os mensageiros do Mestre Almoria, fundar essa organização e transmitir, e por meio deles foram transmitidos assim, inúmeros ditados dos mestres, e sempre de forma progressiva, né? Sempre um conhecimento maior do que foi dado pelo último movimento, né? Então a revelação de Deus ela é sempre progressiva, ela vai sendo dada e vai sendo aumentada e potencializada, né? Então os últimos mensageiros que a gente tem registro de terem sido assim mensageiros oficiais mesmo dos mestres são desses, né, do Mark Prophet e Elizabeth Clare Prophet. E francamente, assim, podem surgir, às vezes as pessoas acreditam, não, mas eu acho que essa pessoa é um mensageiro. Pode ser, pode não ser, né? Como é que a gente pode saber? Primeiro de tudo, eu queria deixar a recomendação que, antes de tudo, as pessoas aprofundassem nesses estudos por meio desses canais, que são, sim, canais autorizados e puros, porque por meio desse próprio estudo você vai internalizando a energia que te permite discernir que é a energia dos mestres, né? Uma energia de amor puro, de verdade pura, assim, e que faz com que a gente seja capaz de perceber o que não é verdadeiro, né? Então, quanto mais a gente internalizar esse conhecimento, mais fica fácil da gente discernir o que não é verdadeiro e o que é, né? Por meio da visão interna do nosso próprio Cristo, né? Pelo discernimento do coração, assim. A gente consegue analisar a energia que está contida naquele ensinamento e perceber que não é uma energia que vem da realidade dos mestres ascensos, da fraternidade branca, né? A energia da fraternidade branca é uma energia muito específica, assim, aqueles que entram sobre o seu discipulado passam a sentir essa energia e entender o que é essa energia e o que não é, né? E aí fica muito fácil de discernir esses falsos ensinamentos, assim, né? Então, antes as pessoas iriam procurar, mas eu acho que essa pessoa também acho que essa pessoa também... Internalizem esse conhecimento que é seguro, é comprovado, por inúmeros discípulos, né? Então, assim, que diferencia, por que eu falo que isso é seguro e é comprovado e outros não? É claro que, assim, em última análise, depende da fé de cada um, né? Mas todos esses movimentos, eles dão conhecimentos que os outros também deram, entendeu? Então, eles conversam entre si e a gente consegue perceber que existe um fio condutor entre todas aquelas verdades, né? E a própria Mark Prophet e Elizabeth Clare Prophet, quando foram dados
a missão de mensageiros, eles falaram sobre isso, apontaram quais eram os ensinamentos corretos, quais não eram, né? E falaram sobre a Ordem Rosa Cruz, sobre a teosofia, sobre todas essas questões, dando recomendações, né? Então, dá para perceber pelos ensinamentos que são verdadeiros dos mestres ascensos que eles sempre reforçam uns aos outros, né? Embora às vezes aparentemente possa haver certas contradições no plano superficial, a gente percebe que no nível mais profundo é sempre algo que é uno, né? É uma verdade suprema do universo, é aquilo que criou tudo que existe, né? A energia pura de Deus e que nunca entra em embates, em questionamentos, assim, e que é algo que se desenvolve num tempo cósmico, né? Assim, então não tem essa coisa assim de cada 5 anos mudar o dirigente, agora é outra pessoa, agora não sei o que, não sei o que. Não, é outra esfera, né? Uma esfera onde realmente as coisas têm outra temporalidade, têm outro propósito de desígnio, que é um desígnio divino, né? Então essas organizações, por exemplo, a Ponte para a Liberdade hoje em dia divulga muitos falsos ensinamentos dizendo, ah, não, mas o mestre de tal raio mudou, não sei o que, e isso muitas vezes é um falso ensinamento, né? As pessoas nem sempre fazem por má fé, às vezes acham realmente que estão constatando o mestre ascenso, mas não estão, né? Estão constatando espíritos do plano astral, assim como no espiritismo, as pessoas vão lá, o médium incorpora um espírito, é outra coisa, isso aí não tem nada a ver com espiritualidade, isso aí tem a ver com o plano astral, o plano psíquico, né, com o psiquismo, que é outra coisa, assim, não é o plano espiritual, a esfera onde os mestres habitam é a esfera etérica, não tem nada a ver com o astral. O astral é uma esfera onde existem muitos erros, muitos enganos, os mestres ascensos habitam uma esfera que é pura e perfeita, não existe qualquer tipo de engano, qualquer tipo de erro, qualquer tipo de sentimento impuro, é uma esfera realmente de pureza, esfera espiritual, né? Então, os mestres nunca falam por meio de médiums, por meio de incorporação, de uma pessoa que vira o olho. Não, é sempre uma coisa bem mais direcionada, bem mais pé no chão, assim. A pessoa entra num caminho de autodisciplina, se purifica. Com o tempo vai tendo alguns contatos, os mestres vão testando a nossa alma para ver se nós estamos preparados. Não é uma coisa assim que de uma hora para outra a pessoa fecha o olho e recebe assim uma informação dos mestres. Isso não existe, tá? Para a Fraternidade Branca, isso aí realmente são contatos astrais, são contatos que vêm de outra ordem, que muitas vezes são veículos de energias anticrísticas, né? Então isso começou a atuar muito, assim, por essa organização da Ponte para a Liberdade e por muitos outros canais, né? Assim, no Espiritismo isso acontece muito, as pessoas acham que estão contatando seres espirituais e muitas vezes não estão, né? Então a Fraternidade Branca dá esse conhecimento pra gente poder realmente se apartar, assim, daquilo que é falso, né? Exercitar o nosso discernimento crístico, porque o Cristo dentro de nós tem esse discernimento, ele percebe que é uma energia divina, que vibra no amor puro, assim, no amor do todo, do universo, e que é uma falso ensinamento, assim, que às vezes tem uma aparência de luz, mas que não é, né? Jesus mesmo já advertiu para isso, dizendo que até Satanás, às vezes, toma a aparência de um anjo de luz, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, assim, para ver pela visão interna, né? E não pela visão externa que se apega a manifestações, a algo que tem uma aparência de misticismo, assim, que tem uma aparência de sobrenatural, porque os mestres não lançam mão desse tipo de coisa, né? Por exemplo, Jesus fazia milagres, fazia, mas ele fazia milagre porque ele queria ver a pessoa curada, não porque ele queria impressionar com uma manifestação diferentona, né? Não, ele ia lá, punha sua mão sobre o seu e curava. Sem grande alarde, sem, sabe, assim, fazer... Enfim, acho que deu para entender mais ou menos o que eu estou querendo veicular aqui, né? A realidade dos mestres ascensos é muito objetiva, eles não fazem nada sem um propósito claro, sem um propósito definido, eles instruem os discípulos, disciplinam os discípulos para poderem ser mensageiros, não é de uma hora para outra, não é qualquer um que canaliza um mestre ascenso, isso não existe, tá, gente? Então, tomem muito cuidado com falsos ensinamentos, estudem por esses canais que eu apontei aqui, que são canais muito puros, muito perfeitos, assim, que realmente, se o coração de vocês consegue sentir a energia que eu tento transmitir aqui nesse canal, né, que é a energia realmente que eu tenho absorvido nesses ensinamentos que eu apontei aqui, é a energia que eu tenho devoção, que eu amo, que é a energia dos mestres ascensos, a energia da fraternidade branca. Se vocês conseguem sentir essa energia, sentir essa emanação de luz, que é uma emanação realmente de amor, de pureza,
de disciplina, ordenamento, uma coisa que tem um propósito definido, tem um porquê de ser, né? Vocês conseguem sentir isso, vocês acreditam, então sigam esses ensinamentos que eu apontei aqui, porque são ensinamentos que realmente vão conduzir vocês a exercitarem as mesmas qualidades, né? Eu falei que eu não ia falar sobre todos os raios, né? Porque são muitos, né? Então, mas nesse livro aqui da Summit Lighthouse, Orações, Meditações e Decretos Dinâmicos, tem uma tabelinha no começo do livro que fala quem são os mestres, quem são os arcanjos e os Elohim de cada raio. Eu também acho que não faz tanto sentido ficar listando aqui, porque muitas vezes as pessoas são seres que as pessoas não conhecem, não sabem quem são, aí o que a pessoa vai fazer? Vai botar no Google, às vezes vai vir um ensinamento errado, né? Então, o que eu mais recomendo, se vocês realmente quiserem conhecer quem são os seres da Fraternidade Branca, né, de uma forma mais aprofundada, 2 livros. O primeiro deles é esse Senhores dos Sete Raios, da Summit Lighthouse. Esse aqui fala somente sobre os mestres ascensos dirigentes dos raios. Então, o livro inteiro é sobre 7 mestres, né? Que são os 7 mestres encarregados de serem os dirigentes de cada um dos 7 raios para o planeta Terra, né? Então, nesse livro é contada a história de cada um deles, as encarnações, o que eles fizeram quando estavam encarnados, como que eles trabalharam a sua evolução pessoal na realização do Cristo interior, e então como ascenderam, né, por conta de todas essas obras bem realizadas. Então, para cada um desses mestres é contada a história deles, né, a história das encarnações, e posteriormente é dado um ditado do próprio mestre, né, dado por intermédio dos mensageiros que eu já citei, Elizabeth Clare Prophet e Mark L. Prophet. Então esse é um livro muito legal para conhecer os Chohans, né, que são os dirigentes dos raios. São 7 e, como eu disse, sempre a história dele e um ditado, ou 2, tem alguns capítulos que são 2. Ditados dados pelo próprio mestre, onde você pode absorver a energia do mestre, entender o que ele tem para ensinar, né. É um livro muito interessante, foi um dos primeiros que eu li e foi muito assim, positivo para começar a entender o que são 7 raios, qual é a energia de cada um desses raios e começar a internalizar esses padrões, né. Para além de simplesmente olhar uma tabela que às vezes não vai dizer nada, né? Para quem não tem esse conhecimento, você vai simplesmente ouvir uma série de nomes que, sim, esses nomes têm um poder enorme se você invocá-los e tal, e você poderá conhecer por meio da vibração interior, né? Mas eu recomendo realmente que se faça esse estudo, porque você vai realmente aprofundar a recepção, assim, dessa energia, da energia de cada mestre e o entendimento no nível interno mesmo, a partir da absorção dos ensinamentos, do que cada mestre tem para oferecer, o que cada mestre realizou. E a gente pode então perceber com qual que a gente reverbera mais, qual caminho que a gente deseja escolher, qual desses raios a gente sente mais afinidade e quais são os caminhos que a gente deseja desenvolver na evolução do nosso plano divino, né? E o outro, mas como eu disse, esse livro ele só fala sobre os Chohans, não fala sobre daqueles 3 braços que eu falei, né? Fala somente sobre o braço dos mestres ascensos, dos Chohans dirigentes dos raios. Não fala nada sobre a hóstia angélica e nem sobre os Elohim, né, que eu mencionei anteriormente. Já esse livro aqui, Os Mestres e os Seus Retiros, que também são ensinamentos de Mark Prophet e Elizabeth Clare Prophet, que foram compilados por uma discípula, a Anice Booth, né, e esse aqui é como se fosse a Bíblia, assim, dos mestres ascensos, né? Fala realmente sobre todos os mestres, todos, da fraternidade em geral, né? Porque fala de todos os mestres, fala de todos os arcanjos e anjos, e fala dos Elohim também. Então, é como se fosse uma enciclopédia. Vamos supor que eu queira saber quem foi El Moria, né? Que eu mencionei anteriormente. Então, eu entro, é listado por ordem alfabética, você vai lá, na letra E, El Moria. E aqui, como a Moria foi o mestre fundador da Summit Lighthouse, que é essa organização, tem um verbete razoavelmente longo, assim, de umas 6, 7 páginas sobre o mestre. Fala sobre todas as suas encarnações, então fala que o mestre Moria, em uma das suas encarnações, foi Abraão, o patriarca de toda a tradição judaica, né? Posteriormente ele foi o rei Arthur. Então, a Moria sempre esteve encarnado na função de dirigente, de grande iniciador, assim, iniciador de tradições, como patriarca, né, encarnando essa figura do pai, porque Mestre Moria é o mestre do primeiro raio, né, que é o raio que traz essa força de ordenamento, de disciplina, da vontade de Deus, né. Então, ele esteve sempre encarnado nessa função de dirigente,
foi encarnado como rei, né? Como Abraão, que foi um grande patriarca, né? Sempre encarnando essa qualidade do pai, né? Do pai que ministra, que organiza, que coloca a vontade de Deus em ação perante os filhos, né? Foi encarnado também como Melchior, um dos reis magos. Então, não vou falar sobre toda a história de Amoria, vocês podem pesquisar se quiserem, né? Mas, então, aqui nesse livro fala sobre todas as encarnações, quem que é o mestre, o que ele faz hoje, né? Qual que é a responsabilidade dele perante os discípulos que estão atualmente encarnados, como nós. E é mais um jeito de conhecer os mestres, né? Também, às vezes, tem alguns trechos de ditados dos próprios mestres, né? Nesse livro. É muito legal, como se fosse uma enciclopédia, né? E fala sobre os mestres e os seus retiros, porque esses mestres, eles possuem retiros na esfera etérica, né? Que é a esfera na qual eles habitam, para onde a gente pode ir para ser instruído, né? Como que a gente vai para lá, né? Obviamente, a gente não vai no corpo físico, porque isso se processa no corpo etérico, né, que é uma realidade mais sutil. Como eu estava falando, quando eu falei sobre o plano astral e o plano etérico, que são diferentes, nós temos diferentes níveis do nosso ser. Temos o nível físico, que é onde a gente realiza nossas ações. Temos o nível dos sentimentos, que já é um pouco mais sutil, que é o que eu chamei de plano astral, né, que é onde tem os desejos, onde tem os sentimentos, onde tem as emoções. E já é um plano um pouco mais sutil. Posteriormente, a gente tem o plano mental, que é ainda mais sutil. É onde a gente tem os pensamentos, onde se inicia os pensamentos que vão dar, que vão realizar uma determinada coisa no plano físico, né? Então, aqueles que começam a estudar esses ensinamentos percebem que o plano mental tem uma certa influência sobre o plano físico, né? Que a gente consegue influenciar o plano físico a partir do nosso pensamento, quando esse pensamento está alinhado, né? E não só também, quando está desalinhado, influencia de uma forma negativa, né? Então, o pensamento que eu quero trazer com isso é que o plano mental, ele prepondera sobre o plano dos sentimentos, e o plano dos sentimentos prepondera sobre a realidade física. É uma ordem hierárquica do mais denso para o mais sutil, né? No entanto, qualquer pensamento, se ele não for revestido de algum tipo de sentimento, ele não consegue se manifestar na esfera física, justamente por isso, porque precisa passar por cada um desses níveis, né? Então chegamos no plano mental e posteriormente ao plano mental, uma esfera ainda mais elevada, mais sutil, é o plano etérico, que é o plano onde estão guardadas todas as memórias do nosso plano divino original, de tudo aquilo que a gente realizou de bom em outras vidas, de tudo aquilo que... É o plano da memória, né, o plano etérico. Então ele é um lugar onde a gente tem guardado uma memória de algo que é praticamente atemporal, assim, digamos, né? Que é o nosso plano divino, coisas que às vezes estão muito distantes, e ao mesmo tempo muito próximas de nós, né? O plano etérico é como se fosse a ponte entre o transitório e o infinito, né? Ele guarda registros e memórias do que é realmente o nosso plano divino, né? E é nesse plano que os mestres instruem os seus discípulos, né? Quando uma pessoa desencarna e consegue atravessar de forma bem sucedida o plano astral e o plano mental, onde ficam registrados, né, os sentimentos ruins, os pensamentos negativos que ela teve durante a sua encarnação, ela tem que lidar com aquilo depois quando desencarna, né? Não tem mais o corpo físico, mas os outros dois corpos continuam tendo uma certa existência, né? E eles precisam ser aquela realidade precisa ser, digamos assim, atravessada pela alma para que ela possa chegar ao plano etérico, onde ela vai então ser instruída para a próxima encarnação, vai ser curada, vai ser instruída pelos mestres, né? Vai receber aprendizados, vai ver o que ela fez de certo e o que ela fez de errado, para poder estar mais preparada para a próxima tentativa, digamos assim, né? As almas que não conseguem atravessar ficam por um certo tempo, por certos ciclos, presas nesse plano astral, né? Que é esse lugar onde existe muita miséria, muita coisa ruim, assim, muitos sentimentos ruins, né? Tudo aquilo todas as frustrações de coisas não realizadas numa vida. Assim, o plano astral é um dos lugares mais terríveis, assim, onde uma pessoa pode ficar presa, né? Então, por isso a gente tem que se preparar para conseguir atravessar quando desencarnarmos, né? E o plano astral é o que é referido, assim, os planos mais baixos do astral, dependendo de quão baixo a pessoa vibrou ao longo da sua vida, os planos mais baixos do astral
é o que é referido na tradição cristã como inferno, né? Então a pessoa fica presa naquele inferno de maus pensamentos, de maus sentimentos, que, que precisa resgatar de alguma forma, né? Ela fica presa àqueles sentimentos que ela mesma criou, né? No entanto, se a pessoa consegue atravessar, se ela... E pode, às vezes, ser tão simples quanto fazer um simples apelo, assim. Às vezes a pessoa passa ciclos e ciclos naquele inferno astral, né, digamos assim, e aí faz num momento, num lampejo, simplesmente, pelo amor de Deus, me salva, sabe? Vem, brota da própria alma um grito de pedido de liberdade, assim. E aí, quando isso acontece, muitas vezes é autorizado que um anjo vá lá, desça ao plano astral e leve a alma, né? E a gente pode fazer isso também por meio das nossas orações por aqueles que se foram, né? Pedir para que venha uma intervenção dos seres angélicos para levarem essas pessoas para o plano etérico, né? Onde elas poderão ser, né, revigoradas, instruídas e curadas, né? De todas aquelas coisas. E é nesse plano etérico que os mestres atuam, lá que eles nos ensinam. Nós podemos ir para esse plano etérico enquanto nossos corpos físicos dormem, né? E com isso a gente pode conhecer os retiros dos mestres, né? Que são retiros etéricos, né? No plano etérico. Alguns desses retiros já existiram no plano físico há muito tempo atrás, mas conforme as investidas das forças das trevas foram ficando mais e mais fortes, assim, contra essa luz que os mestres representavam, eles viram por bem elevar esses retiros para o plano etérico e criar, então, para que então essas pessoas que não tivessem a capacidade de se elevar ao seu corpo etérico e ir aos retiros, não chegassem ali para poder causar qualquer tipo de destruição, né? Então, nós podemos ou não? Como é que a gente faz, então, para ir para esses retiros, né? Primeiro de tudo, a gente tem que se purificar, né? Purificar os nossos pensamentos e sentimentos para a gente não ficar preso no plano astral e no plano do mental enquanto dormimos, né? Assim como na morte. A morte nada mais é do que um sono da alma, né? Então você está indo dormir, você está encerrando um determinado ciclo de atividades, assim como a morte você encerra um determinado ciclo de atividades, e você então vai ter as realidades mais sutis para lidar, que é a realidade dos sentimentos e da mente, né? Dos pensamentos. Se nós não nos purificarmos no final do dia, é muito provável que durante a noite fique revolvendo aqueles pensamentos e sentimentos que nós nutrimos no dia que não foram positivos, né? Então eu já falei um pouco sobre isso, acho que se não me engano foi no vídeo da chama violeta, que no final do dia a gente pode fazer uma meditação sobre a chama de Deus, invocar essa chama violeta e lançar na chama tudo aquilo que não nos agradou no dia, tudo aquilo que foi ruim, um sentimento ruim, um pensamento ruim que a gente teve, uma coisa que nos ofendeu, que nos magoou, o que quer que seja, que a gente não tenha sido do nosso agrado, a gente lança na chama, a gente se purifica, a gente fala, agora eu estou indo dormir, agora eu vou entrar em comunhão com meu Deus. Tudo que não foi agradável nesse dia eu entrego à chama para que seja consumido, para que não fique guardado dentro de mim. E aí quando a gente faz isso, a gente se purifica. Você pode fazer uma sessão de orações, uma sessão de chama violeta antes de terminar o dia, um pouco de meditação. E aí, então, no final dessa sessão, você faz um chamado aos anjos, né, sobretudo, para que venham, para que criem um círculo de proteção ao redor da sua cama, que protejam o seu sono, né, para que nenhuma energia anticrística possa interferir com essa missão que você está querendo fazer, de ir aos retiros para receber ensinamentos. Então você faz essa invocação aos anjos para criar essa proteção e invoca também as legiões, a gente pode invocar as legiões do Arcanjo Miguel, que é o encarregado disso, para vir e nos levar nos nossos corpos mais sutis para onde Deus quer que nós estejamos, né? Eu faço sempre esse pedido antes de dormir, peço para que o Arcanjo Miguel venha e me conduza ao lugar que seja mais adequado para a evolução da minha alma, para a realização do meu propósito divino, né, onde eu possa receber a melhor instrução, onde eu possa receber aquilo que é mais necessário de acordo com a vontade de Deus, né? Mas você pode também fazer uma invocação específica para ir ao retiro de algum mestre que você tenha preferência, algum mestre que você queira conhecer, que você queira receber instrução. Você faz a invocação, invoca as legiões do Arcanjo Miguel, em nome do eu sou que eu sou, em nome do meu Cristo pessoal, para que me leve aos retiros desse mestre, para que eu possa receber a instrução que vai fazer com que meu espírito se eleve, com que minha alma se cure. Então é isso, gente. Seja ao ir dormir,
ou ao morrer, o processo é o mesmo, né? A gente tem que estar purificado para poder contatar as esferas espirituais mais elevadas, onde existem seres superiores querendo nos instruir, querendo nos ajudar a realizar cada vez mais o nosso propósito divino, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Hoje o vídeo ficou longo, né? Falar sobre o que é a grande fraternidade branca é um assunto que não dá para tratar em 5 minutos, né? Mas espero que eu possa ter demonstrado com isso que a gente não deve aceitar conhecimentos superficiais, né? Então, tomem muito cuidado com o que vocês leem sobre grande fraternidade branca, que tem muita coisa que é falsa, superficial, quase como, assim, as pessoas encarando como se fosse um passeio no parque, assim, um parque de diversões espiritual, né? E não é. É uma coisa muito séria, assim, muito sagrada, né? Então, aqueles que quiserem realmente conhecer o que é a grande fraternidade branca precisam aprofundar o seu estudo, né? Aprofundar seu processo de purificação. Então, esse vídeo ficou longo, mas eu quero apontar com a duração do vídeo que faz parte de um compromisso de ser o mais fiel possível à verdade desses ensinamentos. E desejo do fundo do meu coração que todos possam conhecer aquilo que seja mais proveitoso e mais importante para suas almas, para que elas possam evoluir para graus cada vez mais purificados de consciência, experimentar maior alegria, maior desprendimento em relação a qualquer coisa que porventura tenha um aspecto negativo, né, no dia a dia, e se libertar, né, porque é para isso que estamos aqui, para nos libertar de tudo aquilo que tenta nos escravizar. Sejam pensamentos ruins, sejam sentimentos ruins, memórias ruins, o que quer que seja, né, que mantenha o nosso ser escravizado ao passado, a padrões que nós criamos inconscientemente. Então, o propósito supremo mesmo é aquilo que os mestres querem para nossa alma, é que nós possamos nos libertar assim como eles se libertaram, né? E alcançar a nossa ascensão, que é a conquista da dádiva, da vitória divina, aquilo que Deus realmente almeja para nós desde o princípio. Então, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.